Graça e paz. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Oremos ao Pai. Te glorificamos pelo poder da tua palavra e nós te louvamos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com a minha vida nesta noite, com a vida da tua igreja. Ó Deus, essas vidas que ouvem a tua palavra, que possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser alcançados e tratados pelo poder da tua palavra. Tu sabes, Pai, como necessitamos da tua palavra para nortear a nossa vida. Nos ajude por misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, nesse texto, ela vem mostrando que nós éramos inimigos, que nós éramos estranhos no entendimento pelas obras más. Contudo, o Senhor nos reconciliou. Houve uma reconciliação. Quando eu vejo esse texto na palavra do Senhor, nós precisamos fazer aqui uma consideração. Olha só aonde que estávamos. A raça humana era uma raça inimiga e era uma raça estranha a Deus. Um inimigo é aquele que a gente conhece e que tem um desacerto, né? Tem uma peleja. O estranho é aquele que você não conhece, você não sabe nem quem é. E a palavra do Senhor vem dizendo que nós, para Deus, nós éramos inimigos e nós éramos estranhos. Isso aqui, meus queridos, para caracterizar a distância que havia entre Deus e o homem. Isso aqui para mostrar como é que nós estávamos totalmente destituídos da glória de Deus, totalmente fora da glória de Deus, sem probabilidade alguma de alcançar a salvação. Interessante que o ser humano, quando ele pensa em Bíblia, quando ele pensa em Deus, quando ele pensa em envolvimento com o cristianismo, ele logo vai pensar em o que eu posso desfrutar, o que eu posso lucrar, o que eu posso acrescentar na minha vida financeira, na minha vida social, advindo desta minha fidelidade. Mas Deus, quando Ele escreveu, ordenou que fosse escrita a sua palavra, o Senhor Deus, Ele pensou em outra coisa. Deus pensou em salvação. Ele diz: eu preciso ter uma família, ou eu preciso compor a minha família. A família que anteriormente era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agora essa família ela vai ser ampliada. Mas como ser ampliada se esse povo eles pecaram e eles estão destituídos da glória de Deus? Não existe possibilidade do homem se achegar a Deus por si mesmo. Não tem recurso, não tem filosofia, não tem meditação transcendental, não tem religião, não tem denominação, não tem nada que possa fazer com que o homem se aproxime de Deus. Então o Senhor Deus, Ele escreveu aqui, está estabelecido aqui, que Ele nos reconciliou. Agora, a reconciliação, ela foi feita em um local. O verso 22 diz: no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. A reconciliação, ela é uma obra profunda de Deus. A reconciliação é uma providência de Deus para um indivíduo que estava caído. É a providência de Deus para um indivíduo que não tinha esperança. A reconciliação é a única alternativa da raça humana se aproximar de Deus, se chegar a Deus, ganhar o favor de Deus, é através da reconciliação. E a reconciliação, ela não é feita, é bom que se diga,
quando a gente barganha com Deus, dizendo: Deus, eu vou te dar isso, e o Senhor, em contrapartida, me dá a reconciliação. Senhor, eu vou orar bastante, e em contrapartida o Senhor me dá a reconciliação. Aquele moço rico chegou para Jesus, e a concepção que ele tinha era essa, era de troca. Ele disse: que bem farei para herdar a vida eterna. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em geral, a concepção do ser humano é essa: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para me aproximar de Deus? Mas aqui nós encontramos essa palavra do Senhor, mostrando que Deus fez por nós, e eu preciso simples e puramente aceitar. Ele nos reconciliou, e nos reconciliou nesse local da reconciliação para a salvação, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele ainda estabelece: pela morte. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ali naquela cruz, ali houve a reconciliação. A irmã Nádia leu aqui um texto dizendo que o texto de João 12:32: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus Cristo providenciou esta reconciliação, porque a alma que pecar, esta deve morrer. O salário do pecado é morte. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Estávamos fora da glória de Deus, então precisava haver um local para que houvesse reconciliação, e nesse local precisava haver uma oferta que satisfizesse o coração de Deus, e essa oferta foi feita através do Senhor Jesus Cristo. Ele se ofereceu por mim e Ele se ofereceu por você. O propósito do Senhor, então, é ter uma família. O Senhor não quer simplesmente nos ter aqui como uma criatura, um robozinho, que ele está lá no céu, olha para cá, e tem algumas pessoas aqui que fazem a vontade de Deus, porque Deus está precisando de nós para alguma coisa, para trabalhar na lavoura do céu, ou para fazer alguma coisa para Ele, como se Deus precisasse de nós. Não. O Senhor Deus, Ele me quer, a mim, e quer você, meu amado, porque o Senhor Deus, Ele quer nos como família. Ele quer ter uma família, né, irmão? Uma família. E quando eu verifico essa palavra do Senhor, eu muito me alegro no meu coração. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo de número 2, verso 11. Porque aqui nesse texto, ele vem fazendo menção exatamente disso. Olhem só esta palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 até o 22. Eu vou ler aqui para os amados esta palavra. Você confira aí na sua escritura. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha essa palavra. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados e sobre-edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado
cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa palavra aqui, ela mostra exatamente esta obra que foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele providenciou uma reconciliação para umas criaturas que estavam caídas, os indivíduos que estavam sem esperança, os indivíduos que estavam, conforme a palavra do Senhor Deus estabelece, separados de Deus. Nós estávamos separados do Senhor, mas Jesus Cristo veio e pelo sangue da sua cruz, ele nos reconciliou. Foi feita uma reconciliação. O Senhor, ele nos aceitou, ele nos recebeu por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que sendo ele crucificado ali naquela cruz, ele pagou o preço que era exigido pelo Senhor por um pecador. Qual que era o preço pelo pecado do ser humano? O apóstolo Paulo o descreveu, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então o ser humano deveria morrer. Quando Jesus Cristo morreu, ele pagou o preço do meu pecado, pagou o preço do seu pecado, ele providenciou esta obra de redenção, e a palavra do Senhor vem dizendo que ele nos reconciliou consigo mesmo. Hoje Deus, o Pai, ele olha para a minha vida e para a sua vida, e ele vê um indivíduo que tem o sangue de Jesus Cristo. Quando eu olho para a minha vida, a gente olha um indivíduo imperfeito, que nasceu, conforme o apóstolo Paulo diz, debaixo do pecado, né? Um indivíduo cheio de falha. Mas quando o Pai olha para a nossa vida, ele vê o sangue do Senhor Jesus Cristo, que proveu uma libertação, que aniquilou o pecado, que destruiu o muro de separação, que nos tornou afeitos ao Pai. O propósito de Deus não é me tornar religioso, o propósito de Deus é me tornar membro da sua família, portador do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não é ter o Espírito Santo do meu lado, ter o Espírito Santo na minha frente, ter o Espírito Santo na minha retaguarda. O propósito de Deus é que o Espírito Santo esteja em mim, habite em mim. Ele disse: alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Este é o propósito do Senhor Deus. O propósito de Deus não é simplesmente me colocar dentro de uma igreja. O propósito do Senhor Deus não é simplesmente me dar cargo dentro de uma igreja. Não, Senhor. O propósito do Pai é que o Espírito Santo habite na minha vida. Ele, na sua reunião ali com seus discípulos, ele diz: olha, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, que está convosco, mas habitará em vós, estará dentro de vocês. Isso aqui é muito profundo. E esta obra, ela foi realizada, e ela foi realizada porque o Senhor Jesus Cristo realizou na sua morte a reconciliação. A vida espiritual é uma mudança de ambiente. Ele nos tira do reino das trevas, da onde Satanás é o pai dessa raça, e ele me compra. A Bíblia diz que ele me comprou por bom preço, e ele me torna membro da sua família, e agora ele me transporta para um outro ambiente que ele chama de reino do Filho do seu amor. Isso aqui é tremendo, meus amados. Ser cristão não é só ser religioso. Ser cristão é um templo onde o Espírito Santo habita em nós. Ser cristão é viver uma vida para a glória do Senhor. Ter um Deus como Pai. Você já pensou isso, meu amado? Você já pensou, já refletiu sobre isso? Ter Deus como seu Pai. Que coisa maravilhosa. Sair da posição de criatura para nos tornar filhos, e filhos amados, conforme o apóstolo Paulo ali ele estabelece. Eu quero, antes de mudar de texto aqui, fazer menção desse verso 19, quando ele diz assim: que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. Nós podemos nos considerar membros da família de Deus porque Jesus Cristo nos alcançou. Jesus Cristo nos comprou. Jesus Cristo pagou o preço exigido pelo Pai. E o Isaías 53, ele lá no seu livro, ele escreve que este valor satisfez ao Pai.
Deus ficou satisfeito quando viu o sacrifício do seu filho, porque pagou o preço, e pagou o preço inteiramente. Esse povo, dos quais aqui nós estamos, pelo poder da graça de Deus, foi comprado, porque isso aqui ele nos comprou e ele diz por bom preço. Tem uma obra que Deus fez, que ela é feita, vou falar aqui simbologicamente, no mercado, porque o mercado é lugar de compra. Então o Senhor, ele nos comprou. Eu vou ver esse texto aqui. O Senhor realizou também uma obra no templo, porque no templo é o lugar da oferta de sacrifício, e Jesus se ofereceu como sacrifício. E ele realizou uma obra também no tribunal, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Isso aqui é uma obra tremenda. A obra da redenção, ela é uma obra profunda, onde foi feita em todas as instâncias. Para todo lado que você olha, existe a obra, a operação do Senhor Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor. 6:19, 1 Coríntios 6, versículo 19. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só essa palavra. Vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? A igreja de Corinto era uma igreja muito controvertida, era uma igreja muito eclética, tinha gente de tudo quanto é tipo dentro da igreja de Corinto. Havia muito tipo de pecaminosidade até ali por algumas pessoas. A gente verifica aqui nas escrituras do apóstolo Paulo. Mas ele chega para essa igreja de Corinto e ele faz esta palavra: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Essa igreja aqui, ela estava precisando saber disso. Esse aqui é uma repreensão tremenda. Esse aqui é um balde de água gelada. Vocês não estão sabendo quem vocês são. Vocês precisam compreender quem vocês são. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? E o verso 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele está dizendo: eu não fiz barganha. A gente, quando vai comprar algum produto, você chega lá e você: quanto que é esse produto? Ele diz: é R$1.000. Você não faz por R$900? Ele diz: não dá, faço por 950. Faço por 950. Mas não dá para fazer um pouco mais, e fica naquela barganha. Mas Deus, ele paga um bom preço. É como se ele chegasse e disse: quanto vale esse indivíduo? O salmista já falou para a gente quanto que a gente vale. Então eu vou citar aqui: nós valemos menos do que nada. É um valor do ser humano. Nós valemos menos do que nada. Quanto vale? Mas vamos botar aqui um valor de R$1.000. Né? Quanto que vale? R$1.000? R$1.000. Ele diz: eu vou pagar um bom preço. Eu vou pagar R$2.000, R$10.000. Porque a sua vida, meu querido, ela foi redimida por um Deus. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo despiu da sua glória, de todo o seu poder, e ele veio, e ele se fez homem, e achado na forma de homem, ele desceu mais para baixo ainda, ele se humilhou mais, e ele morreu até a morte, e morreu morte de cruz por mim e por vocês. Agora pensa uma coisa dessa: um Deus morrer por mim. Deus se importou com a minha vida. Às vezes você pensa: por que não enviou um anjo? Por que não mandou um querubim? Por que não mandou um serafim? Por que não mandou um arcanjo? Por que não prescrutou na raça humana para verificar se tinha alguém que pudesse morrer? Até fez isso, né? Lá no Salmo 53 ele diz que ele olhou e do céu não viu um justo nem um só. Mas ele diz: eu vou ter que mandar aqui o que eu tenho mais precioso, que é o meu filho. E Jesus Cristo veio e Jesus Cristo morreu. Por isso que está escrito aqui que ele nos comprou, e ele nos comprou por bom preço. Qual o preço da minha vida e qual o preço da sua aqui, do resgate? O preço de sangue, o sangue de um Deus, o sangue de Jesus Cristo.
Tem muita gente desprezando isso aí. Tem muita gente jogando na lata de lixo a obra da cruz por esse mundo, para viver nesse mundo, nessa iniquidade, nessa transgressão, nessa promiscuidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vem para dar esta oportunidade a todos aqueles que querem uma vida, e uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de graça. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos comprou, e Ele nos comprou por bom preço. Você perceba que sempre a palavra de Deus lhe compara com um recipiente, ou é um templo, ou é um jarro, um vaso. Esse é um local de colocar alguma coisa dentro, porque nós somos feitos para o Senhor habitar em nós, Jesus Cristo habitar em nós. Eu fico olhando aí, meus irmãos, o povo fica lutando contra o pecado. Não precisa ficar lutando contra o pecado. Luta para se encher do Espírito Santo de Deus, porque aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, as obras da carne, elas são suprimidas, elas são subjugadas. Andar em Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, a palavra do Senhor diz. Está estabelecido na palavra. Qual que é um dos problemas da igreja de hoje? É que o povo não está cheio do Espírito Santo, está cheio de religiosidade, está cheio de denominacionismo, mas não está cheio do Espírito Santo. E o projeto de Deus é que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Somos templos de Deus, e o Espírito Santo, ele diz, habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós? Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos verificar o verso 18 e 19. Eu vou ler aqui para os amados. 1 Pedro, no capítulo 1, 18 e 19. A palavra de Deus, ela estabelece o seguinte: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos resgatados com o sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas humanas que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É uma obra, a obra da redenção, a obra da regeneração. Ela é uma obra profunda, que visa mudar a natureza do homem, transformando-o de filho das trevas, filho do diabo, para um homem onde o Senhor Deus habita, onde ele pode refletir. O apóstolo Paulo estabelece essa palavra, refletindo a glória do Senhor. Moisés, ele teve que botar um véu no rosto para tampar a glória que ele refletia quando ele desceu lá do Monte Sinai, porque as pessoas iam olhar para o rosto de Moisés e iam idolatrar Moisés, dizendo: esse homem está com o rosto brilhando, isso aí não é um homem, isso é um Deus, é uma divindade. Então ele colocou um tampão lá no rosto. Mas agora no Novo Testamento ele vem dizendo que nós precisamos refletir com intensidade a glória do Senhor, nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa fidelidade, na nossa oração, em uma vida reta, em uma vida apartada do pecado, em uma vida apartada da iniquidade e da transgressão. Como nós temos sido, meus queridos, cristãos, homens que se dizem cristãos, mas chafurnados no pecado, na iniquidade e na transgressão. Homens que se dizem cristãos fazendo mau negócio. Homens que se dizem cristãos mentindo. Homens que se dizem cristãos fazendo barganha nesse mundo, aceitando suborno. Mas o Senhor Jesus Cristo vem exatamente para construir homens e mulheres à imagem do seu Filho, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua. E eu gosto sempre de dizer: mas eu não acredito nisso. Não tem problema. O que você acha não interpõe a palavra do Senhor, não muda a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para te fazer filho e filho amado. Quando a gente fala em filho, a gente tem que pensar em DNA.
O que caracteriza um filho? É a aparência física, simplesmente? É o cabelo? É o nariz? É a altura? O que caracteriza um filho? É o DNA. Pega aí um fio de cabelo, tira um pouquinho de sangue e vai lá, pega uma célula e vai lá fazer o exame do DNA. Você vai verificar no seu filho o código genético que está correndo na sua veias, que está na sua célula. E quando a gente fala em filho, nós precisamos pensar nisso. Quando Deus, o Pai, diz que Ele tem uma família e que eu sou filho, nós precisamos pensar nisso. Eu tenho um DNA do meu Pai, um DNA espiritual do meu Pai. Não é um DNA físico aqui, é um DNA espiritual do meu Pai. E com esse DNA espiritual do meu Pai, eu preciso manifestar as características do meu Pai. Como que meu Pai procede? Como que meu Pai anda? Vou ler um texto daqui a pouco para os amados. Como que Cristo andou? Andou mentindo? Andou roubando? Andou transgredindo? Andou pecando? Andou com falcatrua? Como é que Jesus Cristo andou? Não, Ele andou amando. Ele andou sendo fiel. Ele andou perdoando. Jesus Cristo andou refletindo a imagem do Pai. E nós precisamos viver aqui refletindo a imagem de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero que você abra a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Diz assim a palavra: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Não é morrerão, todos morreram. Se um morreu por todos, Jesus, logo todos morreram. Morreram para quê? Morreram para o pecado, morreram para a iniquidade, morreram para a transgressão, morreram para o acesso de Satanás. Quando nós nos tornamos cristãos, regenerados pelo poder da graça de Deus, o diabo perde acesso, ele perde o acesso na nossa vida. O livro de 1 João diz que o maligno não nos toca. O apóstolo Paulo vem dizendo que ele atira setas inflamadas. Setas inflamadas. Mas quem atira a flecha é quem está longe. Quem atira a flecha é quem tem lá longe. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, livra e os guarda. Aí quando nós vamos ver o leão rugente, ele está ao derredor. O diabo ele está ao derredor, bramando como leão. Ao derredor é para lá do redor. Ao redor está o anjo do Senhor. Esta obra que foi realizada é uma obra tremenda, é uma obra profunda, é uma obra grandiosa. É uma obra que nós precisamos refletir sobre ela e tomar posse dela. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós não viramos robô, teleguiados. Nós viramos homens e mulheres que agora têm uma natureza, mas têm uma voluntariedade, que nós podemos glorificar, honrar e adorar o nosso Pai, né? Por onde formos. Vamos verificar então aí esse texto de... Olha só, então o verso 15 de 2 Coríntios, no capítulo 5, diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho que viver para quem? E a vida passa muito rápido. A Bíblia chama essa vida de um vapor, chama essa vida de um conto ligeiro. É muito rápido. Dia desse eu tinha 15 anos, agora já estou com 52. Né, Venâncio? Você já está com um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Está por aí, né? Um pouquinho mais. O Marcos também já está mais. A vida passa rápida. A gente não vê quando a vida, ó, já foi. Já era. E agora o Senhor vem dizendo que nós precisamos viver para Ele. Viver essa vida aqui. Fica olhando Enoque. Ele andou com Deus 300 anos. Hoje as pessoas não conseguem andar com Deus uma semana, um mês, um ano. Anda com Deus aí um pouquinho. Quando o barco começa a bater um vendaval, quando começa a ter uma intempéries, uma aflição, uma tribulação, uma angústia, que o Senhor Deus muitas vezes utiliza para provar, e nos prova como prova o ouro no fogo, as pessoas já, não, eu não quero esse Deus, eu quero um Deus que seja
subserviente, eu quero um Deus que me atenda, eu quero um Deus que me sirva nas minhas necessidades, eu quero um Deus que eu peço e Ele faz. Nós precisamos rever o nosso conceito de cristianismo, porque o Senhor Deus, Ele vem para que nós o adoremos, nós o louvemos, nós o glorifiquemos. Vamos verificar então, esse texto aqui diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Então, eu preciso viver agora, depois de cristão, viver para Ele, viver para Cristo, viver honrando, louvando e glorificando. Essa questão de família de Deus é um projeto divino. Esse é um projeto de Deus. Eu não acredito que a gente vai ser membro da família de Deus. Pois é, mas é um projeto de Deus com a igreja. Vamos verificar João no capítulo 3, versículo 16. Eu quero só fazer menção a um ponto que às vezes passa despercebido. João 3, 16. Como é que está escrito aqui? Olha só, essa palavra do Senhor. Um texto muito conhecido, uma palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não tinha uma palavra para escrever aqui. Deus amou o mundo de uma maneira grande, amou o mundo de uma maneira grandiosa, amou muito o mundo. Não tinha uma palavra, então ele colocou tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero ver aqui com vocês, abra aí Romanos no capítulo 8, porque o Romanos capítulo 8, 29, nós temos a palavra dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, ele não utiliza mais o termo unigênito. Olha só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uai, Paulo, não é unigênito? Não, senhor. Aqui é primogênito. Ele era o único, mas depois que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, ele passa a ser o primeiro. Porque você pode ser o segundo, o outro vai ser o terceiro, o outro vai ser o décimo, o outro vai ser o... né? Nós vamos ter muitos filhos. Então, ele já não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Eu e você, nós somos filhos do Pai, pela graça e pela sua misericórdia. Verifique Hebreus no capítulo 2, onde nós encontramos aqui esta palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama e Ele nos trata como irmãos. Olha que palavra maravilhosa é essa, que está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10. Isso aqui é palavra para nós tomar posse, meu amado. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, para não viver aí capacho de Satanás nesse mundo, não viver aí vivendo uma vida de transgressão, de pecaminosidade, de iniquidade. Nós precisamos saber o que Deus fez por nós, aonde que nós somos postos. Olha só essa palavra que eu vou ler aqui para os irmãos. Hebreus no capítulo 2, versículo 10 em diante. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu. Olha que palavra. O Senhor Jesus Cristo nos chama de irmãos, nos trata como irmãos. Somos ou não somos membros dessa família de Deus?
Podemos nos considerar membros da família do Pai ou não podemos nos considerar membros da família de Deus? Tem gente que tem vergonha até de andar com Bíblia. Ele é cristão, mas tem vergonha de andar com as Escrituras. Tem vergonha de manifestar ao mundo esta obra que o Senhor Deus fez por nós. O povo gosta muito de religião, mas gosta pouco de cristianismo. Porque o cristianismo é uma vida de comprometimento com aquele que nos resgatou da mão de Satanás. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 19, vamos verificar aqui alguns textos ainda. 1 Pedro, no capítulo 1, versos 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Tá? O contexto aqui está fazendo menção desta obra, onde ele vem e nos compra, não com coisa corruptível como prato ou ouro, mas ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aqui ele vem dizendo que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Esta obra do nosso resgate estava no coração do Senhor, nosso Deus, há bastante tempo. Mateus 6,8, olha essa palavra do Senhor, que ela vem dizendo aqui, que o Pai, ele sabe o que nós necessitamos, o que o Filho precisa antes de pedir. Às vezes acontece conosco, nós que somos pai, às vezes acontece conosco, às vezes o menino chega perto da gente, e ele olha, ele já dá uma olhada, e a gente tem um jeito de falar. Você já sabe, às vezes, o que o seu filho precisa antes que ele peça. Então vamos ler o texto aqui de Mateus, capítulo 6, verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que você peça, Deus já sabe o que você está precisando, o que você necessita. Ele sabe o que nós necessitamos. Tem muita gente aí pedindo para gastar nos próprios deleites, né? Mas essa palavra aqui, Deus sabe o que nós necessitamos. Não é nem sempre o que nós desejamos. Deus dá aquilo que nós necessitamos. O que eu necessito. O que você precisa? Pois é nisso que o Pai Santo vai lhe atender. O propósito do Pai é ter esses filhos. E esses filhos que agora o adorem. Eu gosto daquele texto de João, vamos abrir lá para a gente ler, né? João capítulo 4. João 4, verso 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os que adoram o Senhor precisam adorá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Não é uma adoração superficial. Você sabe que eu coloquei aqui esse aspecto. Adorar ao Senhor é seguir o exemplo fielmente. Quando nós adoramos, nós queremos seguir os passos. Nós queremos ir na mesma batida. Quando nós adoramos o Senhor, nós fazemos isso. Nós seguimos ao Senhor. O apóstolo Paulo chega para a igreja e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo imitava o Pai. Ele adorava o Pai. Ele adorava Jesus. Ele imitava Jesus, né? Ele seguia o exemplo
com fidelidade. E aqui nós encontramos essa palavra: Deus busca estes adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Às vezes a concepção que nós temos de adoração é aquela concepção de você ajoelhar e colocar o rosto no chão. Essa é uma expressão que denota mesmo essa humildade, denota esse reconhecimento da grandeza do Pai. Mas nós adoramos ao Senhor, precisamos adorá-lo de manhã, de tarde e de noite. Fico olhando essas bandas de rock, né? Foi ter um show de rock, acho que em São Paulo. As pessoas, uma semana antes de abrir os portões lá, já tinha gente dentro de barraca lá para esperar o show. E aí você olha para o pessoal que está lá, o cabelão comprido, quando o ídolo usa brinco, imita o corte de cabelo, imita o jeito, adora, é um ídolo, e eles adoram aquele ídolo. Quando nós adoramos o nosso Senhor Jesus, nós precisamos buscar, procurar ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler Colossenses no capítulo 2, meus amados, aqui, versículo 6. Colossenses 2,6. Essa palavra diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Deixa eu explicar para os irmãos de maneira bem simples o que significa essa palavra. Há muitos anos atrás eu fui pegar um ônibus e o ônibus parou e eu entrei, sentei, e aí eu percebi uma pessoa que vinha correndo para alcançar o ônibus que estava parado naquele ponto. E ela veio correndo, era um senhor, e ela tinha uma criança no braço, uma criança no colo. E essa criança, eles entraram, o pai ofegante e a criança sorrindo, e o pai cansado, o pai ofegante, porque ele veio correndo, e ele sentou então ali naquele banco do ônibus, e aí sentaram na minha frente, e aquela criança, ela chegou assim e disse: pai, corri no Senhor. Eu parei e falei: rapaz, corri? A criança disse: corri no Senhor. Ela correu no pai, ela não cansou. O pai cansou ali naquele caso, porque ele estava carregando ela, mas ela correu no pai. Aqui, quando essa palavra vem dizendo: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É essa a ideia. O Senhor Jesus Cristo habita em nós. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo que vive em mim, ele me incapacita para viver uma vida para a glória do Pai. Ele me incapacita para viver uma vida de honra, de louvor ao meu Senhor Deus. Tem gente aqui que está no Pai, e aí, quando nós estamos no Pai, nós somos filhos, e aí nós vamos pedir. Nós somos bem pidão, a gente pede as coisas para o Senhor. Aliás, a oração ela tem esse cunho de pedir, de petição, né? Então nós vamos chegar diante do Senhor com as nossas petições. Ele mesmo diz: lança sobre Ele todas as nossas necessidades, ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lança sobre Ele. Então ajoelhe e fala com o Pai, conversa com Ele, lança sobre Ele. Eu quero ler aqui esse texto do livro de João 14, verso 13, para a gente chegar em uma orientação aqui desse aspecto. João 14, versículo 13 a 16, a palavra diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E a gente pensa que isso aqui está relacionado com tudo. Senhor, eu vou te pedir
para viver uma vida de adultério. Eu estou te pedindo. Ele vai dar? Eu estou te pedindo, meu pai é uma metralhadora. Ele vai dar? Senhor, eu estou te pedindo essas questões aí. E nessa mesma linha, eu estou te pedindo, Senhor, uma limusine. Estou te pedindo um avião. Estou te pedindo, Senhor, dar uma ilha. Senhor, uns pedidos aí que eu fico imaginando que deve chegar alguns pedidos lá no céu. E o pai olha e fala: ô meu filho, se eu der esse aqui para você, você está destruído. Você está acabado. Porque para o apóstolo Paulo foi preciso colocar um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse das revelações. Você imagina a riqueza, como é que sobe muitas vezes no coração do homem. Abra em João um capítulo, só para a gente fazer aqui verificar do que se trata essas petições. João, capítulo 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e o verso 15 diz assim a palavra de Deus: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você percebe essa palavra e grifa na sua Bíblia aí, segundo a sua vontade. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O Senhor nosso Deus, ele nos ouve, mas nós precisamos ter zelo nas nossas petições. Nós precisamos pedir, sabe? Não aquilo para gastar nos nossos próprios deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Está escrito na palavra. Nós precisamos pedir com sabedoria ao Senhor, chegar diante do Pai e falar com Ele e pedir ao Senhor. Vamos pedir a sustentação, vamos pedir a graça, vamos pedir a conversão, vamos pedir uma vida de fidelidade. Leva diante do Senhor tudo o que você necessita, mas leve com sabedoria, leve com discernimento. Sabe que o nosso Pai é um Pai amoroso, é um Pai que ele disponibiliza as bênçãos para os seus filhos. Se o seu filho lhe pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar um escorpião. O pai vai prover as nossas vidas daquilo que nós necessitamos para que nós possamos viver uma vida de bênção, uma vida de vitória. A família de Deus, ela é feita de homens e mulheres agradecidos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E aí eu quero ler esse último versículo aqui, em nome de Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 17. Esse último texto aqui. Lucas 17. Esse texto dos 10 leprosos. O capítulo 17, versículo 13 de Lucas diz assim: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, os leprosos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E ele era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero finalizar essa reflexão dessa noite com esta palavra. A gratidão é um ato de fé.
esse homem voltou para agradecer ao Pai, para agradecer a Jesus, para adorá-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Esse homem foi grato e ele se prostrou diante do Pai, diante de Jesus ali. Ele se prostrou, e quando se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe os amados, que Deus abençoe a igreja, que revele dia a dia a sua palavra nos seus corações, para que possamos viver uma vida para a glória do Senhor. Amém? Convido a igreja para que fique em pé, nós vamos fazer uma oração. Meu Pai, nós te glorificamos, nós somos gratos ao Senhor por esta noite, por esta palavra, por esse culto, por essas vidas que adentraram aqui nesse lugar. Ó Senhor, almejando ouvir uma palavra da tua parte, e nós te glorificamos, porque o Senhor disponibilizou o meu coração e o coração desta igreja uma palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um deles, abençoe a família, os filhos, as esposas, o esposo, em nome de Jesus. Proveja da tua bênção, da tua graça, da tua sustentação, ó Deus, na vida dos teus filhos, nas famílias, em nome de Jesus. E meu Pai, por misericórdia, acima de tudo, ó Deus, incline o coração do teu povo, ó Deus, para a obediência à tua palavra. Faz isso para a glorificação única do nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos e te glorificamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e a paz.